Boa tarde, irmãos. Boa tarde, boa noite. Já estamos no início da noite aqui em Porto Alegre. São 18 horas e 20 minutos aproximadamente. Mais um versículo, irmão, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde de sábado. Lá no Salmo número 37, versículo 5, que diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há momentos na vida da gente, irmãos, que a gente não sabe qual direção tomar. Já aconteceu com você isso? Comigo já muitas vezes. Não temos a resposta para o nosso coração. Não temos o domínio sobre a situação, mas temos que prosseguir. Sabemos de uma coisa: temos que orar. Precisamos orar, porque o único caminho seguro é a oração diante de qualquer circunstância. Não temos como saber sobre o dia de amanhã. Não conhecemos o que vai no coração das pessoas. Enfim, não podemos prever o futuro. Temos apenas que confiar no Senhor. Foi assim com Abraão. Deus tinha lhe dado um filho, Isaque, que trouxe riso, alegria, muita felicidade para a família de Abraão. Isaque era um milagre de Deus inquestionável. O filho da velhice de Abraão, filho da impossibilidade, da cura da esterilidade de Sara, o filho prometido. Em Gênesis capítulo 20, versículos 5 a 7. Quando tudo andava às mil maravilhas na casa de Abraão, o Senhor decide colocá-lo em prova. E lhe ordena, na verdade, que sacrifique em holocausto seu filho Isaque. Todos já conhecem essa história. Isso era algo que jamais passaria pela cabeça de Abraão. Não tinha lógica nenhuma para uma mente humana. Abraão tinha gerado o filho da promessa, um verdadeiro milagre concedido por Deus, para agora ver esse filho da promessa morrer sobre um altar, oferecido em sacrifício a Deus que o amava e tinha se revelado a ele de forma tão maravilhosa e tão cheia de bondade, justiça e amor. Mas Abraão conhecia o Senhor. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque das cinzas, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19. Porque para Deus, não haveria impossíveis. Abraão sabia disso, conforme as suas próprias palavras, quando ele curou, a esterilidade de Sara, que para ele não tinha nada impossível. Foi questionado pela idade da Sara, pela idade de Abraão, mas ele disse e declarou que para ele não tinha nada impossível. Então, baseado nisso, Abraão cria que Deus até podia ressuscitar Isaque das cinzas, conforme a sua própria palavra, porque para ele não tem nada impossível. Bom, então a esterilidade de Sara foi curada, além da sua idade avançada ainda, considerando ainda a idade avançada de Abraão, em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Abraão, quando recebeu essa ordem
do Senhor para sacrificar o seu filho Isaque, não disse nada a Sara e nem para o seu filho, nem para o Isaque. Ele simplesmente saiu para adorar ao Senhor e oferecer-lhe sacrifício de louvor. Caminharam por longos 3 dias e só Deus sabia o que se passava na cabeça e no coração de Abraão. As lutas interiores, as insinuações do maligno na sua mente para abalar a sua fé no Senhor, as dúvidas, a falta de entendimento do que o Senhor queria dele e por quê aquilo. Sua atitude, caminhando até o Monte Moriá, desde Hebrom, sem levar o cordeiro para o sacrifício, levando apenas o cutelo, a faca, a lenha e o fogo, despertou a curiosidade e o temor de Isaque, seu filho. Principalmente quando chegaram no lugar determinado para o sacrifício e subiram apenas os dois. O jovem pergunta para o pai: meu pai, eis aqui a lenha, o cutelo e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão foi: Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. Realmente, Deus proveu. Ele enviou um substituto para Isaque. Então, Deus recebeu a oferta de Abraão, a sua oração de entrega em ação. Ele havia entregado toda a sua vida e não tinha negado também o seu filho quando o Senhor ordenou que assim fosse feito. Então era a sua oração de entrega em ação, em obra. Em algumas circunstâncias, e por que não dizer em todas as circunstâncias adversas de nossas vidas, que devemos entender essa adversidade como sendo uma prova da nossa fé, devemos fazer essa breve e silenciosa oração de entrega. Como diz no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o descanso virá. A provisão virá. A resposta clara do Senhor virá. Basta entregarmos tudo nas mãos dele. Colocamos tudo sobre o seu altar, tudo o que temos e somos, porque afinal de contas, na verdade, tudo já pertence a ele. O Senhor deseja somente que a gente viva descansado nele e prontos para confiar em todo o tempo. Irmão, irmã, amado, amada, experimente orar entregando tudo ao Senhor. Tudo. Experimente colocar não somente os seus problemas, mas também as suas impossibilidades, suas carências, suas angústias, seus medos, suas decisões
e a sua própria vida. Então, você vai se dar conta de que o nosso Deus é suficiente para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder, ele opera em nós, conforme Efésios capítulo 3, versículo 20. Experimente essa oração de entrega agora mesmo, de coração, não só de palavras. Deus nunca falha. Depois, descanse e veja os resultados da sua promessa. E por falar em promessa, irmãos, ele também prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E esse dia já está bem próximo. O cenário na Terra, a cada dia que passa, está sendo montado rapidamente. Em breve, muito em breve, será assinado o acordo de paz definitivo no Oriente Médio, o que vai fazer com que o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta sobre tudo o que se chama Deus. Segundo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Esse homem do pecado, filho da perdição, que se opõe a tudo e se levanta sobre tudo, que se opõe e se levanta sobre tudo que se chama Deus, vai se revelar ao mundo. Vindo assim a apostasia, para que o arrebatamento da igreja venha a se cumprir conforme a profecia. Vamos permanecer vigilantes e prestando atenção no que acontece no mundo, principalmente tendo como referência a Israel, que é o relógio escatológico do mundo, para que quando ele aparecer, saibamos que é ele. Opa, é ele. E assim a nossa redenção estará bem próxima. Guardemos a nossa fé. Vamos combater o bom combate. Vamos aguardar, vamos guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. E vamos interceder por aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, para que o façam sem demora. O tempo está acabando. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Amém.